White Christmas. A GERT, mobilizada pelas questões que estão abrangendo a radiodifusão gaúcha e brasileira, resolveu reincorporar às suas atividades as reuniões da Comissão Técnica da GERT, justamente porque nós entendemos que muitos temas que estão envolvendo as emissoras no dia a dia, principalmente com relação ao futuro do rádio e da televisão, devem ser tratados nesse ambiente. Para isso, nós há alguns meses já viemos discutindo alguns desses assuntos, e o que nos traz aqui nesse momento hoje é as definições desta comissão com relação à digitalização do rádio, os padrões existentes, o parecer da GERT, o nosso posicionamento, alinhado em algumas situações com todas as entidades co-irmãs do resto do Brasil. Com o meu lado tenho Cláudio Lorini, engenheiro, tenho Alfio Rosim, engenheiro, Lorini também acumula a função de advogado também, e nós chegamos a algumas conclusões com relação ao padrão brasileiro de rádio digital. Muito ainda foi feito, em diversas ocasiões estudos foram feitos com o sistema americano, HD Radio, também com o sistema europeu, DRM, mas em situações muito diferentes que até hoje não permitiram de uma maneira muito clara a comparação dos dois padrões. Nós chegamos a algumas questões que a gente tem como claras para a gente, que não é o fato de nós estarmos neste momento discutindo a migração das emissoras, então migração das emissoras do AM, das ondas médias para o FM, que nos isentaria de continuar incentivando a demanda e a pesquisa sobre os padrões digitais existentes, em especial o DRM, que nos parece muito mais promissor, mas isso não nos dá condição para abandonar as outras frentes. Nós acreditamos que, até como muito bem explorado na última reunião da Comissão Técnica, o canal, o espaço das ondas médias foi muito prejudicado por falta de controle, por falta de organização e acompanhamento dos órgãos competentes. O ruído crescente nessa faixa que diminui a competitividade do canal não é culpa do radiodifusor. Por isso nós não acreditamos que seja justo a necessidade ou obrigatoriedade de entregar o canal ondas médias no momento que uma possível migração para o FM aconteceria. Tanto que nós deixamos de tratar o assunto como uma migração. Então gostaria de passar a palavra ao Lorini, que acho que pode também trazer um pouquinho do ponto de vista técnico e até jurídico do que foi discutido. Bem, o importante é que a digitalização do rádio no Brasil não aconteceu. E não aconteceu em quase todo o mundo em cima disso, por N fatores. A disputa de um padrão A, o padrão B, o padrão C. E o importante é o seguinte, que não tem um sistema digital hoje que seja eficiente, que a gente possa abandonar o sistema analógico e partir diretamente para a digitalização. Então vamos estudar outras alternativas que possa melhorar, principalmente para a faixa de ondas médias, que é a que mais sofre em função do grande ruído acumulado e do grande ruído crescente, que não tem controle institucional, equipamentos que não são controlados e vão gerando veículos e N outros elementos que aparecem, novas soluções de energia elétrica, fáceis e baixo consumo e gerando muito ruído com isso. Então, para isso, tem várias alternativas e o governo está proporcionando algumas alternativas, ainda em análise, que seria uma migração das emissoras de onda média para a faixa do canal 5 e 6 de televisão, que será abandonada do analógico, passando para o digital na faixa do 14 ao 59 no momento. E com isso abriria o espaço para as emissoras de AM migrarem, não, a gente chama mais de um pareamento, que nós vamos permanecer com o AM funcionando e teremos uma chance de também transmitir nessa faixa dos 5 e 6, ou quem sabe na faixa dos 76 MHz ao 108, que seria a faixa do FM em conjunto, para as emissoras de ondas médias se beneficiarem, melhor, não se beneficiarem, minimizarem seus prejuízos que estão tendo com a sua localização na faixa de AM, que não é culpa deles não, que é culpa de uma situação que vem há longos anos e sendo prejudicado pelos grandes ruídos. Então, nesse momento, o que a gente gostaria e quer que o radiodifusor e pede ao governo para proteger e para poder beneficiar o radiodifusor? Do seguinte aspecto. Primeiro, digital, continuamos sistema digital, continuamos analisando, continuamos estudando para procurar um sistema que funcione bem
como a televisão buscou esse sistema, e estudou 10 anos, e estudou o sistema europeu, o japonês e o sistema americano. E no final, produziu um sistema nipo-brasileiro, que foi o sistema japonês, com as melhorias para o sistema brasileiro. O que nós queremos com a digitalização? O DRM, o que vem apresentando as melhores soluções, ao nosso ver, e não tem o grande fator dos royalties, pagamento de dividendos aos americanos. Com o DRM nós poderíamos estudar melhor e quem sabe fazer um sistema DRM brasileiro. E aí nós teríamos um digital muito mais estudado e elaborado. Mas isso é uma coisa que vai demorar. Nesse período da demora, então nós temos que beneficiar principalmente a rádio AM, que vem sendo prejudicada com isso. Então a migração ou o pareamento para o canal 5 e 6 é uma boa alternativa. Isso sim, sem perder o funcionamento na faixa de ondas médias. Alfio. Bem, acho que dessas discussões todas que a gente tem feito na comissão técnica, o Lorin está colocando resumidamente, colocou de forma bastante objetiva essa questão da digitalização. É importante que a gente manifeste a estranheza quanto a esse posicionamento que a gente vem tendo notícia, na verdade, não é um posicionamento oficial ainda, que seria o posicionamento do Ministério das Comunicações nessa questão da migração. Há uma questão de cobrança desses canais aos radiodifusores de onda média. Então, se é uma migração, se eu vou entregar o canal de onda média, eu vou trocar um pelo outro, porque eu pagaria pelo canal de FM, né? Se esse problema foi criado não por mim radiodifusor, mas por uma omissão do Estado no controle, ou uma ineficiência do Estado no controle dos ruídos, ou por omissão na fiscalização da pouca legislação que existe, porque existe também no Brasil legislação que não é cumprida, ou pelo menos não é fiscalizada com relação à geração de ruídos, e isto é o grande fator de degradação da cobertura das emissoras de onda média, porque agora novamente penalizar as emissoras de onda média. E por esta ótica também nós estamos tendo todo esse atraso na digitalização do rádio no Brasil. Essa é a minha opinião. Nós não podemos esperar um sistema perfeito como não se esperou na televisão, se escolheu dentre os que existiam, se aprimorou e se continua aprimorando a partir das experiências e dos problemas detectados em campo. Não existe outra maneira de se desenvolver tecnologia que não seja com a sua utilização. Então, se nós ficarmos esperando, nós vamos de novo importar de algum lugar do mundo. E nós temos condições de desenvolver no Brasil, nós temos condições de envolver a academia, e nós temos um padrão a nível mundial já sendo adotado em diversos países importantes do ponto de vista de volume de fabricação de receptores, como Rússia e Índia, principalmente Índia, que já está em fase adiantada de implantação, né, que é o DRM, que permite modificações, permite adaptações, permite uma série de ajustes a normas e a padrões de transmissão de cada país. Então, acho que o rádio AM não pode simplesmente ser tratado como uma faixa de onda média a ser descartada. Não porque ela tem características de propagação, tem características de cobertura que não vão ser, não há como suprir com os canais de FM. Na faixa de FM a gente tem limitações de cobertura. Na faixa de FM a gente tem custos fantásticos de energia comparados com o que se tem hoje na onda média para cobrir a mesma área. Então, num país como o nosso, com uma diversidade enorme de topografia, com distâncias enormes para se atingir pequenas populações, sim, é verdade, mas são cidadãos brasileiros que estão lá no campo, no interior, e que precisam ser atingidos pela radiodifusão, que é pública, é prestada sem se cobrar de quem está nos escutando.
acho que deveríamos merecer e fazemos por merecer maior atenção deste Estado que é o gestor, é o tutor do espectro. Muito bem, acho que como posicionamento da nossa AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, nós temos certeza que o espaço hoje destinado aos canais 5 e 6 de televisão, ele deve permanecer com os radiodifusores, no nosso entendimento agora destinado à radiodifusão sonora, às emissoras de rádio, principalmente aquelas que se sentirem interessadas por esse espaço, tendo em vista esse prejuízo que elas tiveram pela omissão na fiscalização do ruído radioelétrico nas ondas médias, mas isso não quer dizer que nós vamos deixar de pleitear e de estudar as outras formas, como, por exemplo, o próprio sistema DRM, onde pretendemos estimular novos estudos feitos aqui no Rio Grande do Sul para que nós tenhamos nós mesmos dados concretos que possam mostrar ou ampliar o nosso conhecimento sobre a viabilidade de uma digitalização o quanto antes.